Bom, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é a introdução à antropologia. Então, a gente terminou de ver um pouco sobre o conceito de cultura naquele primeiro módulo. Chegamos ao final trabalhando com a ideia de uma cultura dos oprimidos e que, de certo modo, essa cultura vai ser trabalhada principalmente ali pela Escola de Frankfurt, quando ela vai ressignificar algumas questões das ciências sociais devido ao trauma que foi a Segunda Guerra Mundial e como ela poderia influenciar a sociedade. Então, questões das minorias hoje muito presentes na sociedade contemporânea, muito discutidas na sociedade contemporânea, são bastante é, pensadas e imaginadas lá na época dessa escola de Frankfurt, aonde a ideia de cultura vai se ampliar como uma cultura, como modo de uma forma de arte ou algo desse sentido. Então, quando a gente pega, por exemplo, filmes como Pantera Negra, que traz personagens negros em cenas de protagonismo, o que a gente está vendo de fato é uma certa visibilidade da figura do negro representada no cinema a partir das figuras de heróis e, portanto, um aumento dessa representatividade na cultura contemporânea. Do mesmo modo, quando a gente vê, por exemplo, séries que retratam o movimento feminista ou a importância da figura feminina, a gente também está vendo questões de representatividade, de visibilidade que essas populações de minorias, né, que esses grupos minoritários também vão adquirir a partir do esforço do trabalho social, do conflito social e da tentativa sistemática de resgatar, de certo modo, essas possibilidades, né? Essa possibilidade de aparência. Então, de certo modo, o que a gente pode imaginar é que numa sociedade que era controlada pelo Estado, em grande medida conservadora, em grande medida detentora de uma espécie de gramática do visível, que significava dizer quem pode ou quem não pode aparecer, quem pode ou quem não pode manifestar-se culturalmente, manifestar o seu desejo, seja o desejo sexual através das repressões em relação aos movimentos homossexuais, seja através das interrelações sociais, como, por exemplo, o casamento entre negros e brancos, ou a posição de negros nos ônibus, como foi lá a luta do Martin Luther King Jr. para poder o movimento negro norte-americano ganhar forças. Né? Tudo isso significava, então, uma espécie de restrição de visibilidade para essas populações minoritárias e que, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um avanço no sentido da aparência dessas pessoas. Quando eu coloco, então, uma boneca Barbie branca de olho claro, como sempre foi a Barbie, e mais tarde eu coloco uma boneca Barbie negra de cabelo encaracolado, o que eu estou mostrando é que figuras de beleza, figuras de relevância para as crianças, por exemplo, podem ter uma tonalidade de cor que usualmente não se tem por uma série de motivos que a gente já discutiu bastante, que passam, por exemplo, pelo estabelecimento de hábitos, como diria o Pierre Bourdieu, que passa por um conjunto de fatores de repressão do comportamento alheio, de domínio econômico, de domínio social, de plataformas legais, né, da ideia de superestrutura e infraestrutura do Marx, e por aí vai. Né? Tudo isso faz com que essas culturas de minorias tivessem sido achatadas ali, principalmente na década de 30, 40, mas que essas culturas vão reaparecer após a Segunda Guerra Mundial, principalmente com a ascensão do pensamento da Escola de Frankfurt. Quando a gente observa, por exemplo, fenômenos como os movimentos contra o racismo, que têm acontecido nos Estados Unidos,
em parte, ganhar as redes sociais brasileiras, é isso que a gente também está observando, o aumento da visibilidade dessa população. Um evento me chamou bastante atenção em relação especificamente a esse movimento dos negros nos Estados Unidos, que foi a derrubada de estátuas que marcada por a derrubada de estátuas de conservadores, escravocratas que povoavam ali, né, que eram ostentadas em algumas cidades norte-americanas. Essa derrubada de estátuas ela é muito interessante, porque mostra, de certo modo, como esse passado está sendo, de certa forma, reescrito. E essas estátuas acabam se tornando peças de museu. Isso dá margem para nós debatermos novamente questões culturais, como o patrimônio cultural, o patrimônio público, né, o patrimônio material e imaterial. Então, se eu digo, por exemplo, que aquelas estátuas foram colocadas lá há muito tempo, mas foram postas com dinheiro público, elas não são um patrimônio histórico propriamente dito, elas são muito mais patrimônio público. E aí nós podemos debater se é legítimo que um determinado grupo popular, que não se sinta representado por aquelas estátuas, arranque essas estátuas do lugar. De certo modo, é uma tentativa de apagamento desse passado tenebroso que os Estados Unidos tiveram em relação ao racismo, em relação ao tratamento de diferentes grupos de pessoas, como negros, pardos e tal. Por outro lado, é importante lembrar a importância daquela figura histórica, não tanto como um exemplo, como nós poderíamos imaginar em modelos históricos que pensem a história como mestra da vida, mas sim como advertência do que o nosso tempo um dia foi, o que o tempo dos Estados Unidos um dia foi. E que, portanto, aquelas estátuas poderiam ser retiradas do espaço público para não serem homenageadas, de certo modo, porém poderiam sim ganhar o espaço em museus. O papel do museu ele não é necessariamente o de vangloriar-se de um passado sempre vencedor. Também é muito importante que os museus rememorem aquilo o que a sociedade contemporânea tenta escapar, para assim adverti-la em relação ao que poderia acontecer, né? O que foi que já fizeram em relação a essas outras sociedades. Daí, por exemplo, a existência de museus do Holocausto, né? Ou esse tipo de coisa. Bom, então a gente terminou aquela matéria de cultura falando sobre esses movimentos minoritários e hoje eu quero falar com vocês sobre antropologia. Uma pequena introdução ao que é antropologia, como ela funciona, de onde ela veio, para onde ela vai. Não vou entrar em muitos detalhes em cada um dos autores, eu vou mencionar para vocês. A minha ideia é fazer pelo menos uma aula para cada 2 autores, se não der para fazer uma aula para cada autor dentro de antropologia. Bom, antropologia ela vai ser lida como parte das ciências sociais, ela vai ser lida no universo do ensino médio como uma parte das ciências sociais, quando de fato ela pode ser vista fora do ambiente das escolas secundárias como uma certa autonomia em relação à ciência social, né? Em relação à sociologia. A antropologia, diferente da sociologia que tenta calcular, de certa forma, como o ser humano vai se comportar através daqueles cálculos de risco e o uso de estatísticas, que a gente estudou lá no começo do primeiro ano, né, onde eu falei para vocês que existiam guerras entre reinos e a partir da formação dos Estados Nacionais era preciso entender como uma população funciona. E daí o surgimento de uma proto-sociologia que tenta controlar as forças, né, a relação de forças que existe entre cada população. A antropologia ela vai dar conta muito mais de grupos de pessoas, da formação da sociedade,
da formação dos grupos sociais, enquanto a sociologia em si vai dar conta das forças que atuam dentro daquele corpo social e que, de certo modo, conduzem aquele corpo social às suas atitudes e ações. Nós vamos ter autores que se aproximam entre sociologia e antropologia, mas fora do universo estanque do secundarismo, né, do ensino secundário, a gente pode imaginá-las como disciplinas ou ciências separadas. Bom, então o que é antropologia? Então, antropologia é um saber científico quanto às sociedades humanas que vai surgir lá no final do século XVIII, tentando entender como essas sociedades se organizavam. Se antes, então esse vai ser um valor bastante humanista, se a gente for pensar, próprio do iluminismo também. Se a gente for pensar anteriormente, os valores de como uma sociedade surgiu, por que a sociedade se comporta assim quase que naturalmente, essas coisas vão estar muito ligadas, antes do século XVIII, às questões religiosas, as questões míticas. Né? Então, a explicação comumente adotada para o comportamento humano, para o surgimento das comunidades humanas, era mitológica, quando muito filosófica. Imaginar, por exemplo, que o homem é um animal político, está lá na Política de Aristóteles. Você dá conta da necessidade humana de se associar politicamente, mas não dá conta de como essas sociedades se associaram no começo. Você dizer que antes havia Adão e Eva, e, portanto, eles se transformaram em sociedades X, Y, Z, também você dá conta da existência dessas sociedades, mas não dá conta do seu nascedouro científico. Né? Você precisa de uma explicação mitológica, uma explicação religiosa, se vocês preferirem esse termo, né? Para não agredir a religião de ninguém, mas fato é que não há uma explicação científica propriamente dita para esse surgimento das sociedades humanas, e é justamente isso que a gente vai tentar conseguir através da antropologia, uma espécie de explicação científica, pelo menos mais organizada do que a mitologia, com princípios de causa e efeito, para o surgimento dessas sociedades e para o comportamento dessas sociedades, e que escapem, por exemplo, à abstração filosófica, partam muito mais dessas figuras mais reais do surgimento e análise dessas próprias sociedades. É como se você tivesse que ter um contato direto com esses objetos, não um contato direto com a fonte, que é a própria sociedade. Então é isso que a antropologia vai... nesse sentido que a antropologia vai surgir como ciência. E a gente pode debater, portanto, por exemplo, o que acontece quando algo se torna ciência, ou para que serve a ciência nessa época em que a gente está falando, que é o século XVIII. Desde o século XVI, XVII, a gente já tem a tentativa de formular preceitos científicos que vão dar conta, por exemplo, da biologia, que vão dar conta da física, que obviamente já davam conta da matemática. Mas todas essas ciências, o que elas estavam fazendo, em última instância, é fazer com que o homem conseguisse dominar e controlar a natureza. Ou seja, se eu conheço a física, eu consigo dominar e controlar aquele objeto. Eu sei que controlando as forças que atuam em um objeto, como uma pedra, por exemplo, eu consigo julgar ela em outra pessoa e acertar a outra pessoa. Porque eu sei as forças, eu sei quanto tempo ela vai viajar, eu sei a força que eu tenho que colocar para que ela atinja uma determinada velocidade, e por aí vai. Portanto, essas ciências naturais, elas dão conta de um domínio sobre a própria natureza. Se eu conseguir entender, por exemplo, os métodos que levam a vida a florescer ou definhar, eu consigo entender, de certo modo, como a biologia funciona, né? Os organismos vivos, qual é o ciclo da vida, de que maneira eles se adequam, de que maneira eles ocupam espaço. Tudo isso é parte de um modelo científico que é a biologia, que também tenta, de certa forma, controlar o seu objeto de estudo, que é a própria vida,
né, os preceitos naturais da vida. Então, a ciência, de certo modo, surgia nessa tentativa de controlar o universo, ou pelo menos compreender melhor, e a partir dessa melhor compreensão, poder estudar melhores formas de agir. Também as ciências sociais surgem nesse sentido, de controlar os sujeitos, de tentar entender qual vai ser o comportamento de uma determinada sociedade, ou como foi o comportamento de uma determinada sociedade. Agora, quando a gente está falando de antropologia, para que serve, então, descobrir a origem das sociedades? Ora, descobrir a origem da sociedade, descobrir a origem das comunidades, era também uma forma de impor sobre as demais uma espécie de dominação. Então, num primeiro momento, esse exercício antropológico surgia quase que ao avesso do que ele vai se tornar hoje, que é a tentativa de criar uma certa empatia entre os membros de uma sociedade. Ele vai tentar encontrar, por exemplo, a origem das sociedades, tentar buscar quem é mais antigo, quem se comporta de uma determinada maneira há mais tempo, né, uma forma mais desenvolvida de comportamento, quem são as sociedades selvagens, né, que é lá como os navegadores chamavam as comunidades encontradas no além-mar, né, aqui no Brasil, que mais tarde a comunidade selvagem também vai ser utilizada para designar alguns povos da África. E, portanto, essa antropologia servia para compreender a superioridade, ou explicar a superioridade europeia. Papel que, hoje em dia, ela obviamente não presta, e que, naquela época, apesar de estar vivo essa forma de imaginar o mundo, né, de imaginar a própria ciência, ainda havia pensadores que acabavam imaginando que a antropologia deveria servir para demonstrar, de certo modo, o surgimento de cada uma das comunidades, por que cada uma das comunidades tem cores diferentes, tem hábitos diferentes, tem formas de agir diferentes. Então, a antropologia vai tentar dar conta desse tipo de coisa. Na Europa, então, tenta-se explicar a formação das comunidades humanas por meio da ciência. Só que essa tentativa vai, de certa forma, forçar, essas explicações vai, de certa forma, forçar a comunidade europeia sobre as demais. A gente vai ver o problema nessas tentativas de forçar uma comunidade, um pensamento cultural sobre os outros. A antropologia estuda as sociedades primitivas, e eu coloquei primitivas entre aspas, né? Uma sociedade primitiva é como uma tribo indígena. Só que o termo sociedade primitiva, ele é um tanto quanto racista, um tanto quanto equivocado, se a gente for pensar hoje em dia. É um termo que já está ultrapassado, mas vocês ainda podem encontrar alguns textos de antropologia, porque vale a pena lembrar que boa parte do que a gente estuda no ensino médio é quase que um relato histórico da ciência, né? Então, quando você está estudando física, mesmo física, que é uma ciência mais dura, o que você estuda é quase que um relato histórico do que hoje em dia estão estudando em física. As questões mais palpáveis, mais do dia a dia, de mesmo um graduando ou um pós-graduando, principalmente em física, não é ensinado no ensino médio propriamente dito. O ensino médio, aquele conhecimento já foi testado e ele já está quase que ultrapassado. Bom, na antropologia também vai acontecer isso, né? Principalmente nas ciências humanas, onde as coisas vão mudando com muita velocidade e é difícil estabelecer conceitos de verdade, mas demora mais tempo para que um determinado conhecimento promovido dentro da universidade acabe chegando no ensino médio, né? E no ensino fundamental. Mas o termo sociedade primitiva, então, vai dar conta dessas sociedades que não tiveram contato com um desenvolvimento técnico muito apurado, mas que nem por isso deixam de produzir cultura, mas que são vistas, de certa forma, pela população europeia do século XIX, princípio do século XX, como sociedade primitiva, pelo seu baixo nível de desenvolvimento técnico. E, portanto, pela sua falha, entre aspas, também, em se compararem, em se aproximar de uma espécie de gabarito social que seria a Europa,
né? E, claro, sociedade primitiva, né? A partir dessas sociedades primitivas que os antropólogos vão tentar descobrir como as sociedades se formaram. É como se a gente tivesse uma espécie de máquina do tempo ao convivermos com essas sociedades, né? Aqui vale a pena uma menção, né? Porque não é muito legal a gente incorrer num grave erro. Por exemplo, existem críticas às comunidades indígenas brasileiras, porque as comunidades indígenas brasileiras, algumas delas hoje usam short da Adidas, usam telefone celular, né? E perderam parte dos seus rituais, né? Essa crítica é bastante tacanha, né? Porque a visão de que o indígena precisa se manter incólume, precisa se manter estanque à sociedade que nós imaginamos que ele vivia há 300 anos atrás, sem que a sociedade contemporânea tenha mudado ao longo do tempo, é uma tremenda besteira, não é mesmo? As sociedades mudam ao longo do tempo, a sociedade indígena passou por 300 anos de desenvolvimento, e é correto também que ela assimile determinado comportamento da sociedade que hoje é muito predominante dentro do nosso território nacional. A gente vai falar um pouco disso mais tarde, quando falar. Nessa aula eu vou conceituar para vocês, mas a gente vai falar um pouco mais nas próximas aulas sobre o fenômeno da culturação e do transculturalismo. Então, vale a pena fazer só essa ressalva em relação às sociedades indígenas brasileiras. Então, estudamos em antropologia as sociedades primitivas, tentando descobrir como o ser humano, a comunidade humana surge e se comporta. A antropologia estuda tudo que compõe as diferentes sociedades humanas. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Significa estudar a origem, a cultura, as artes, o trabalho e a linguagem das sociedades. Aqui eu posso mencionar um exemplo para vocês de estudo de linguagem. A região de Pombal, região do Rio Pomba, ali em Mariana, né, ela é uma comunidade que vive praticamente isolada, 90 e tantos por cento da população daquele lugar é negra, e eles têm uma forma de falar bastante diferente da forma de falar contemporânea. Aquilo ali é como se fosse uma espécie de... lá tinha um quilombo naquela região, e aí, mais tarde, os escravos daquele quilombo acabaram povoando aquela área, e ficou meio que por isso mesmo, né? Então, aquela comunidade ficou isolada, e elas têm um comportamento linguístico diferente do comportamento contemporâneo. Bom, o antropólogo pode estudar essa comunidade a fim de compreender melhor como essa língua se desenvolveu, como os usos da linguagem se desenvolveram ao longo do tempo na comunidade daquela área. E esses estudos podem servir de exemplo, ou pelo menos podem incitar melhor uma melhoria do foco em relação aos estudos posteriores, né? Então, a antropologia dá conta de tudo que é a sociedade humana, né, tudo que compôs as sociedades humanas. E para que serve a antropologia? A gente tem essa ideia meio utilitarista das ciências, porque tem que ter um para que serve. Geralmente, esse para que serve está ligado a uma produção material, como, por exemplo, um prédio, um carro. Então, se você não faz um prédio, não faz um carro, você não serve para alguma coisa. Se você não tem algo palpável, como salvar uma vida, você não serve para alguma coisa, mas pensar também é uma forma de fazer, né? Pensar é fazer. E aí, a antropologia serve para ampliar o olhar do ser humano sobre as demais culturas e sobre si mesmo. Percebam, é impossível que, ao ampliar o meu olhar sobre as outras culturas humanas, né, eu não amplie o meu próprio olhar sobre a minha própria cultura. E é impossível também que eu compreenda em absoluto a minha cultura sem compreender também, pelo menos em parte, as demais culturas humanas. Essas duas compreensões são integradas, e isso é muito importante do ponto de vista antropológico.
se a gente for pegar, eu peguei aqui uma das citações que eu mais gosto para explicar o que é antropologia e como essa compreensão cultural funciona, que é uma citação do François Laplantin, né? Ele vai dizer o seguinte: de fato, presos em uma única cultura, somos não apenas cegos às outras, né? Então, se a gente ficar só olhando para a nossa cultura, a gente não vê as outras, mas míope quando se trata, perdão, eu digitei errado, da nossa. Então, nós não somos apenas cegos às demais culturas, mas também míope a nossa própria, porque é a experiência em relação às demais culturas que aprimora o foco da nossa observação sobre nós mesmos. Isso é a base central, o pilar central da antropologia. A experiência da alteridade e a elaboração dessa experiência leva-nos a ver aquilo que nem teríamos conseguido imaginar, dada a nossa dificuldade em fixar nossa atenção no que nos é habitual, familiar, cotidiano e que consideramos evidente. Ou seja, por estarmos imersos em nossa cultura, há coisas que, ao fazermos, consideramos absolutamente normal, absolutamente habitual e que, portanto, não nos desperta espanto, mas que, ao observarmos outras culturas, podemos perceber o quanto espantosas são as nossas atitudes. É como se observar as demais culturas nos permitisse não nos acostumarmos com nós mesmos, nos surpreendermos com o óbvio. E surpreender-se com o óbvio é uma característica fundamental para a análise das ciências humanas. Quando deixamos de nos surpreender com o óbvio, paramos de observar a sociedade como um todo e tornamos-nas uma espécie de máquina que deve funcionar exatamente como pensamos. Agora, a antropologia, a observação das demais culturas, permite-nos estranhar a nossa própria cultura. Bom, alguns conceitos fundamentais de antropologia. Primitivismo, o primitivo e o selvagem, que leva conta dos nativos norte-americanos, mas também de outros continentes, foram tratados pelos colonizadores como selvagens, porque eram considerados próximos dos animais. Então, como eu disse para vocês, sociedades primitivas e sociedades selvagens têm uma espécie de conotação racista por parte dos exploradores, dos exploradores do século XVI até o século XIX, mas que serve para a gente definir sociedades que vivem um nível tecnológico bastante diferente do que estamos acostumados, como, por exemplo, sociedades tribais, sociedades toteicas, né, que ainda vivem sobre a adoração de totens e por aí vai. Né? Bom, o outro, a gente vai falar muito sobre esse termo, o outro não é simplesmente outra pessoa, né, mas é qualquer sujeito, né, qualquer sociedade ou indivíduo que esteja presente nessa sociedade e seja distinto da nossa forma de agir. Né? Que seja presente naquela sociedade que nós estamos observando. Então, se eu tenho eu, e o eu é um eu sociológico, um eu antropológico, eu estou dizendo do eu brasileiro, do eu oliveirense, do eu homem, do eu branco, e por aí vai. E o outro é sempre aquele que é diferente de mim, mas que eu estou tentando, de certo modo, me colocar no lugar, observá-lo, ter empatia em relação a ele, sentir o que ele sente, entender o que ele pensa e, de certa forma, me adequar àquele comportamento para entender as minhas próprias maneiras de agir e como elas afetam o mundo do outro. O outro, portanto, é um termo fundamental na antropologia que representa qualquer sujeito, conjunto de sujeitos, que tem um comportamento diferente de nós, observadores, e que, por conta disso, observamos. Ora, esse outro pode ser, portanto, eu, enquanto sujeito, o homem, posso observar o outro como uma mulher.
né? Posso observar eu, branco, como o outro sendo um negro, né? Ou um pardo, ou o que quer que seja. Mas o interessante é justamente a gente entender que esse outro é um conceito antropológico que é o diferente do eu, né? Que o eu é de onde parte a nossa observação, e o outro é aquele que desejamos compreender. Isso é um conceito fundamental. Outro conceito importante é o etnocentrismo. O etnocentrismo é quando projetamos no outro valores do observador, geralmente geralmente ligados aos valores europeus, que é denominado para a gente como eurocentrismo. Então, quando eu observo, por exemplo, a comunidade chinesa e digo, nossa, como os chineses são estranhos, afinal de contas, eles têm regras muito rígidas em relação à religião, assim assado. Ou eu olho e falo, nossa, mas japonês é um cara muito certo com as regras, muito certinho. Né? Se você esquece uma bolsa no metrô do Japão, o metrô volta e você pode pegar a bolsa. Aqui no Brasil isso teria acabado na mesma hora. Coisa esquisita. Esse outro, né, esse etnocentrismo, é esse estranhamento que nós sentimos em relação ao comportamento do outro. Tentar projetar sobre o outro valores que são nossos. Né? Isso pode dar muita merda dependendo da hora e do lugar onde você estiver se relacionando. Por exemplo, teve um caso no Rio de Janeiro em que um senhor de 60 e poucos anos deu um selinho numa menina de 14 anos, uma coisa assim. E aí deu uma merda danada, levaram o cara para a delegacia, até ele explicar que, bom, ele era avô da menina e eles eram italianos e têm um costume de se cumprimentar com selinho, né, na Itália. Pessoas muito próximas. Bom, é um costume deles, só que ao ser aplicado dentro da nossa cultura, nós estranhamos bastante isso. E aí um dos principais elementos a se determinar é qual é o nosso direito de julgar o comportamento do outro, né, ou do outro julgar o nosso comportamento, dependendo da situação onde nos encontramos. Etnocentrismo, então, é quando a gente projeta os nossos valores sobre o observador, né, sobre o sujeito observado. Né? E principalmente os valores europeus, que são considerados um eurocentrismo. Por último, transculturalismo e aculturação. Transculturalismo é quando há uma mescla entre culturas distintas, e essa mescla se dá quase de forma natural, por causa de um contato e uma difusão entre essas culturas, adequação e experimentalismo, que leva à adoção de elementos mais eficazes na forma de agir e pensar. Enquanto isso, a aculturação é quando uma cultura se sobrepõe sobre a outra de maneira violenta. Essa violência não necessariamente é uma violência bélica, não necessariamente é uma violência física, pode ser uma violência ideológica, pode ser uma violência no pensamento, pode ser uma violência econômica, pode ser vários tipos diferentes de violência, mas quando uma cultura se impõe sobre a outra, ao ponto de que a outra sequer tem saída a não ser adequar-se à cultura do outro, né? O que a gente está assistindo é um fenômeno de aculturação. Então, quando a gente fala de transculturalismo, eu posso considerar, por exemplo, o uso de termos como hot dog ou calça jeans como um fenômeno transculturalista. Há outros intérpretes que vão considerar um fenômeno de aculturação, que há uma espécie de pressão econômica, pressão política dos Estados Unidos em relação, principalmente, às democracias do Cone Sul, e que, de certa forma, eles impõem sobre essas democracias, esses países, essas nações de menor poderio econômico, as suas próprias vontades. Então, a aculturação, quando há uma espécie de imposição ou sobreposição de uma cultura em relação à outra, e transculturalismo, quando há uma mescla quase natural, benéfica para ambos os lados, entre essas culturas. Porque percebam,
Se os Estados Unidos afetam a nossa cultura ao ponto de nós chamarmos cachorro-quente de hot dog, nós não os afetamos ao ponto deles pararem de falar a expressão para chinelo e passarem a usar havaianos, né? Usar uma palavra portuguesa, por exemplo. Então, isso não é um transculturalismo, uma visão que interpreta isso como uma aculturação. Não é um transculturalismo, porque não há uma dinâmica, um vai e vem, não é uma troca cultural. Há uma sobreposição, como se a cultura deles fosse uma espécie de gabarito para nós. Bom, esses, então, conceitos importantes, e aqui eu queria colocar para vocês as correntes, né? Não são todas que a gente vai estudar, mas as principais correntes antropológicas. Eu vou falar aqui para vocês o principal autor de cada uma delas, né? E, claro, selecionar o único autor para essas correntes já é uma tarefa hercúlea, né? Já é difícil. E o objeto de análise dessas mesmas correntes. Então, o estruturalismo tem como principal autor um sujeito chamado Claude Lévi-Strauss, que vai ter como objeto central os mitos fundadores das sociedades, a reconstrução simbólica do sujeito. Ou seja, ele vai estudar como as sociedades indígenas, as sociedades tribais, as sociedades primitivas, elas se representaram enquanto seus cultos, enquanto sua religião, enquanto seus mitos fundadores. Se o mito fundador do pensamento cristão ocidental é a queda do paraíso, há também mitos fundadores para as sociedades tribais indígenas, por exemplo. E o Claude Lévi-Strauss vai publicar 3 grandes volumes, quando eu digo grandes, quero dizer com mais de 1000 páginas, onde ele relata todos esses mitos que ele encontrou. A figura mítica, a figura simbólica vai ser muito importante para o Claude Lévi-Strauss, e na visão dele é uma espécie de estrutura social, né, de casca social, formada por esses mitos. A gente vai falar mais detalhadamente de alguns deles e de como o Claude Lévi-Strauss faz esse tipo de análise, mas só para vocês terem uma ideia, um gostinho do que é o estruturalismo. Funcionalismo é o segundo objeto que a gente vai pensar. O principal autor do funcionalismo vai ser o Émile Durkheim, que vocês já conhecem lá, dos 3 patetas da sociologia, né, o Marx, Weber e Durkheim. E o que vai ser um objeto fundamental para o funcionalismo é compreender as diferentes funções desempenhadas por cada um dos sujeitos em uma sociedade e como essas funções impactam o seu comportamento. Né? Eu também esqueci se ele impacta o seu comportamento. O que quer dizer com isso? Ele quer dizer que como o sujeito se organiza, como aquela sociedade se organiza de acordo com as funções sociais que devem ser representadas, como a função do governo, a função da religião, a função do ensino e por aí vai. Né? Depois, difusionismo, né, que é o Eliot Smith. No difusionismo, o que a gente vai pensar é como uma determinada forma de comportamento, objeto de análise, né, como um determinado objeto que faça locomoção, por exemplo, dos sujeitos, vai se difundir entre as culturas, né, vai se difundir com o elemento cultural, representando, então, culturas distintas que possuem conexões entre elas, podem ser mais rígidas ou mais frágeis, porém existem conexões, e que faria com que esses objetos ou essas formas de agir se difundissem de um lugar para o outro de acordo com a sua eficácia. Portanto, se eu descubro um jeito mais fácil de atravessar o rio, a outra cultura que está do outro lado do rio me vê fazer aquilo, me copia, e a partir dessa cópia há um contato cultural que vai gerar o transculturalismo que vocês viram no slide anterior. Certo? O contato entre culturas, difusionismo, um comportamento se difunde em relação ao outro. E por último, antropologia cultural. Talvez um dos principais autores é o Clifford Geertz, e o Geertz vai falar
que o comportamento cultural, né, vai tentar ter como objeto, né, o comportamento cultural a partir de uma observação imersa na cultura do outro. Então, é tentar quase que se tornar parte daquela cultura, no que o Goethe vai denominar como descrição densa dos acontecimentos culturais. Então, significa que ele vai ficar observando a sociedade, na sociedade do outro, e vai fazer anotações, tentando descrever cada um dos comportamentos, o que acontece dentro de um ritual, um modelo ritual, e mais tarde, quando ele já está lá imerso, digerindo aquela sociedade, ele já quase consegue pensar como ela, e depois disso ele vai voltar para o escritório ou para a universidade e vai analisar aquela descrição densa que ele fez em relação àquela sociedade, e a partir daí ele vai tomar as suas decisões sobre antropologia cultural. Não preciso ficar muito, muito presos nesse quadro, né? Saibam quem são os principais autores e esses objetos culturais, tenham isso em mente, mas a gente vai estudar eles mais a fundo nas próximas aulas, certo? Galerinha, um grande abraço e até mais.